tudo bem? Meu nome é Rosane de Carvalho, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna da Diretoria de Ensino de Adamantina. E eu estou aqui hoje para dar continuidade ao playlist que nós iniciamos aqui no canal sobre o tema Inglês para o Surdo e o ensino de línguas. Quero compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos como intérprete e de 21 anos como professora. De 2014 a 2018, eu trabalhei como supervisora do PIBID e neste trabalho nós desenvolvemos adaptações curriculares para alunos com deficiência. Naquela época, nós estávamos trabalhando com a adaptação do caderno de língua portuguesa para um aluno com deficiência intelectual. Mas o princípio da adaptação é basicamente o mesmo. E eu vou compartilhar aqui com vocês. No ano de 2014, eu recebi o prêmio no Congresso Científico, no 4º Congresso Científico, como o melhor trabalho na Unify de Adamantina, com o tema do trabalho que eu escrevi, o uso da língua brasileira de sinais para o sucesso do aluno surdo. E esse trabalho, que foi escrito lá em 2011, é que deu suporte para eu desenvolver agora esse trabalho de ensino de línguas para o aluno surdo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o acesso do link deste material, desse resumo do trabalho que foi realizado em 2014. Um dos materiais que eu utilizei como base teórica para fazer esse trabalho de adaptação e de intervenção curricular foi um trabalho que a Unesp de Bauru desenvolveu, um trabalho belíssimo que tem por título Práticas em Educação Especial e Inclusiva. E nesse material, estudando esse material, comecei a ver que eu poderia fazer uma adaptação lá com o meu aluno com deficiência, pensando no ensino da língua. Naquela época, no ensino da língua portuguesa. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para que vocês acessem o material na íntegra. Quando nós pensamos em adaptação curricular, nós precisamos ter em mente o que fazer com o plano de aula. Ou seja, são ajustes que nós vamos fazendo com o plano de aula para que o aluno surdo ou o aluno com deficiência, seja ela qual for, ele possa apropriar-se do conteúdo daquela aula com mais facilidade. Ai, Rosane, mas ainda está muito difícil. Como assim? Adaptar inglês para o surdo, adaptação curricular. Agora você está falando ainda em intervenção, está ficando muito complicado. Se você está ficando com dúvidas ou se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários e depois eu vou ter prazer em responder para você. E se eu não souber responder, nós vamos nos pedir a ajuda dos universitários e vamos pesquisar, vamos crescer juntos, ok? Você precisa ter, pensando na adaptação, você precisa ter um objetivo, uma metodologia e uma avaliação para a classe toda. E para um objetivo, uma metodologia e uma avaliação para o aluno com deficiência. Quando nós preparamos uma adaptação, é sinal que nós já fizemos a nossa avaliação diagnóstica, nós já conhecemos o histórico do nosso aluno, pensando no sujeito integral, como que ele desenvolve, se nós já temos algumas pistas sobre essa aprendizagem, onde que ele está parado e de onde nós vamos partir. Então, toda adaptação, ela precisa partir das características do aluno. Talvez no começo assim, é um pouco estranho, vou ficar perdido, por isso que é importante o registro, né? Quando a gente registra, a gente compara o aluno, ele com ele mesmo. Quando nós registramos a nossa prática, nós também comparamos nós com nós mesmos. É recorrente a reclamação ou as observações, vamos dizer assim, que o aluno chega no ensino fundamental 2, o aluno surdo, muitas vezes não está alfabetizado,
Outras vezes ele não tem a Libras, que é a primeira língua. Então, se ele não tem a primeira língua, eu preciso também dar esse suporte. No caso, professor, você tem aí o interlocutor de Libras que pode auxiliar nesse processo. E eu quero colocar também que é importante que a sala toda aprenda a língua de sinais. Como assim, Rosana? Agora eu tenho que ensinar inglês, agora eu tenho que fazer adaptação, agora eu tenho também que aprender Libras? Como assim? Nós podemos olhar como um problema ou nós vamos olhar como uma preparação para o desenvolvimento. Enquanto nós nos desenvolvemos, logo nós estamos preparados para mudar de nível. Então eu sugiro que você, junto com a turma, aprenda um sinal por dia. Uma palavra por dia. Ok? Nós vamos dessa maneira acolher o nosso aluno surdo. Nós vamos integrar, proporcionar a inclusão, proporcionar o relacionamento e vai ser muito mais leve. Se a gente colocar como resistência, como barreira, vai ficando mais difícil para o surdo, que percebe as expressões, que percebe o nosso movimento na sala. Às vezes, apesar de não entender tudo que está acontecendo ali, ele tem a percepção de que isso é positivo, isso é negativo, isso é triste, ok? Então, vamos dar continuidade. Devido ao longo período de exclusão do surdo, nós percebemos que muitas lacunas no processo de aprendizagem, elas foram ficando. Nós, professores, precisamos estar atentos para propor intervenções, preparar andaimes para que esse aluno ele vá aos poucos desenvolvendo e sanando aquelas dificuldades que ele adquiriu ao longo do processo. O nosso grande desafio é garantir a inclusão e a permanência. A inclusão nós já temos, eles estão lá na nossa sala de aula. E agora a permanência. A permanência ela só vai acontecer se o aluno se perceber aprendendo. E isso já está previsto desde os PCNs. Hoje nós já temos a BNCC, o Currículo Paulista, mas ele já está previsto lá nos PCNs. E nós precisamos fazer com que isso aconteça, implementar isso lá na nossa prática. Para isso, nós não podemos pensar em um único modelo de aula. Nós temos alunos que são diferentes. Nós temos a maneira de falar assim, direito igual para todos. Isso é uma balela, né? Nós não somos iguais. Por que nós queremos ser tratados, temos uma aula, sermos tratados iguais? O que é isso quando nós falamos iguais? Nós temos que oferecer igualdade de condições. Nós precisamos oferecer condições. Igualdade de condições. Aquele que precisa de mais condições, eu preciso oferecer mais. Se ele precisa de menos, eu ofereço menos condições. Mas todos precisam ter igualdade de condições. E não uma aula igual para todo mundo. Porque ninguém é igual a ninguém. Nós precisamos proporcionar situações para que esse aluno desenvolva a partir de onde ele está. Com base nos referenciais que eu citei aqui, e o que eu estudei, eu criei uma tabela para começar a organizar isso, organizar o pensamento. No começo, eu confesso para você, virou uma salada na minha cabeça. Como que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter um objetivo para o aluno surdo, um objetivo para o aluno ouvinte e um objetivo, uma metodologia, uma avaliação. Então, o registro, ele nos ajuda a nos organizar. Quando eu tenho isso organizado dentro de mim, sei como que eu vou fazer passo a passo, eu consigo colocar em prática a intencionalidade. A intencionalidade, ela não deixa você perder o alvo, não deixa você errar o alvo. Por quê? Se eu tenho uma intencionalidade, apesar de durante a aula eu ter que mudar a minha estratégia, mudar ali o que eu preparei, eu sei onde eu quero chegar.
Apesar de não ter dado por aqui, então eu vou por aqui. Mas eu tenho uma intencionalidade, o meu aluno tem que aprender isso. É isso que tem que ficar na aula de hoje. Então, eu vou mostrar para vocês esse quadro que eu organizei, coloquei de uma maneira bem simplista, vamos dizer, que era para eu compreender como que eu ia fazer lá no meu dia a dia. Então, eu tenho um plano de aula com olhar para o aluno com deficiência. E aí, o conteúdo, o objetivo, a metodologia, a avaliação para a turma toda e também para o aluno com deficiência. Quando eu coloco isso no papel, assim, mas eu vou dar esse conteúdo, vou trocar o conteúdo? Não. Eu coloquei aí que é para eu saber, ó, eu vou dar esse conteúdo e o mesmo conteúdo. Porém, o meu objetivo para a turma é esse e o objetivo para o aluno com deficiência é esse. O objetivo, a minha metodologia com a turma vai ser essa, com o meu aluno surdo ou com deficiência vai ser essa. E a minha avaliação, a avaliação ela está ligada com todo esse movimento que eu fiz. Então, como eu vou avaliar o meu aluno, eu já tenho que pensar antes da aula e não depois da aula. Então, quando eu estou montando o meu plano, eu já sei, ó, na avaliação eu vou poder fazer dessa forma ou daquela forma, certo? E eu coloco aí em vermelho, como ponto de atenção, a questão da avaliação formativa. Às vezes nós valorizamos demais a avaliação, a prova, a avaliação final, mas o processo, a avaliação formativa, no meu ponto de vista, ele é mais importante. Por quê, Rosane? Porque eu vou avaliando dia a dia. Hoje ele está assim. Amanhã eu já me autoavalio, avalio o que foi produzido pelo aluno e já proponho uma intervenção. Porque eu preparei aquele material daquela forma e eu já vou ter que alterar. Porque o aluno ou ele me superou ou ele não conseguiu atingir. Então eu já tenho que estar ali atento. A avaliação formativa, eu costumo trabalhar, eu tenho um papel, uma folha à parte, e aí eu vou anotando diariamente esses avanços. Eu uso também o portfólio, né? Às vezes o portfólio pode ser feito, como eu coloco ali, como um instrumento, né? Pode ser feito como vídeo, pode ser feito como um registro de pequenos textos, bilhetes, frases. Aquilo que o aluno vai produzindo são os registros. E com o olhar ali da avaliação formativa, eu vou conseguindo observar esse desenvolvimento do aluno, propondo intervenções para alcançar o meu objetivo. Porque eu já tenho uma intencionalidade, que é a aprendizagem do aluno. Eu tenho um objetivo que é para a minha aula, aquele conteúdo, aquela habilidade que eu quero desenvolver. E a avaliação formativa, ela vai te dando todo um panorama do desenvolvimento desse aluno. Quando chega lá na avaliação final, eu já tenho uma ideia de como que vai ser esse resultado final. Porque eu já fiz todo um caminho com o meu aluno. E como nós temos vários alunos, não tem só um aluno, se nós não registrarmos, se nós não escrevermos, isso vai ficar perdido, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. E se você achou que esse conteúdo é importante, compartilhe com aquele professor que também tem um aluno com deficiência e está preocupado com o que fazer. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. E o próximo vídeo que eu estou preparando, já está no forno, é um vídeo sobre o banco de palavras, que é o que eu sugiro lá no material do caderno do Estado de São Paulo de língua inglesa, que é o trabalho com vocabulário, né? Esse material, esse banco de palavras, ele pode ser usado em qualquer disciplina. E mais esse assunto vai ficar no próximo vídeo, ok? Valeu, pessoal! Muito obrigada e beijinhos em vocês. Tchau!